papo, né? Retomada onde nós paramos semana passada. Então, semana passada a gente tinha terminado de falar, né, a questão da missão, visão, valores. Espera aí que tem mais 3 pessoinhas aqui para eu colocar para dentro. João Paulo, Kelly e Natália. João Paulo, Bar presente. Kelly, já coloquei já, Bárbara. E a Natália. Presente. Então vamos lá, gente. E aí, a gente começou Obrigada. a falar, Boa noite, professor. né? Boa noite. A gente começou a falar da estrutura, né, do estratégico, tático, operacional. Ainda expliquei, né, a questão de que é um ciclo e um depende do outro para funcionar corretamente, lembram? Então tá bom, espero que sim. Antes de eu passar para o próximo slide, eu vou interromper um minutinho essa compartilhamento de tela para montar o quadro branco aqui, tá, gente? Para eu escrever um pouquinho no quadro branco para vocês, né? Na falta de lousa, quem é aluno meu há mais tempo sabe que eu adoro uma lousa, tá, gente? Como eu não tenho lousa aqui, a gente usa o quadro branco mesmo. Então, o que acontece? Depois que a gente definiu, né, a importância da hierarquia dentro da empresa, a gente passa para uma próxima etapa, que é dividir o funcionamento dessa empresa dentro de departamentos, né? E o que é um departamento, gente? A gente tem, né? Vamos primeiro pensar assim, ó. A gente tem vários departamentos, né? Quem trabalha aí de repente há mais tempo, ou é mais antenado, ou é ligado de alguma forma ao administrativo de uma empresa, já deve ter visto lá, né? O departamento financeiro, departamento comercial, departamento de marketing, né? A gente tem vários aí do próprio departamento administrativo, o RH, né? E aí a gente para pensar assim, mas o que vai definir o departamento? Então é o seguinte, um departamento ele pode ser definido como um agrupamento de cargos e funções, vamos por funções, a gente vai ver depois a diferença. Um agrupamento de funções semelhantes, tá? Então, por exemplo, vamos agora extrapolar. Quando eu falo departamento financeiro, eu estou falando que não importa qual é o cargo da pessoa ali dentro, de alguma forma o trabalho dela está ligado ao dinheiro, né? É o financeiro. Quando a gente fala do comercial da empresa, não importa qual o cargo especificamente, a gente está falando que essa pessoa está ligada às vendas, né? O estoque, a controladoria. Então, assim, não importa o cargo, a gente está primeiro focando no geral. Então, departamento. O que acontece? Vamos voltar ali no nosso slide. O departamento ele vai começar de uma forma mais específica a se definir aqui, ó, gente. Quando a gente fala do tático para baixo, tá? Por quê? Lembra quando eu falei semana passada? O estratégico está lá no topo, olhando a empresa como uma coisa só, como um todo, né? E aí o tático é que vai começar a fazer o quê? Separar essas estratégias para ver o que aplica para cada um, né? Então, vamos lá agora para a gente entender um pouquinho o cargo, né? O cargo, gente, ele é um conjunto de atividades
que são desempenhadas dentro de uma estrutura organizacional. Aqui, deixa eu fazer um parênteses e vamos entender a diferença entre empresa versus organização. Tá? Então, o que é a empresa? A empresa é aquela pessoa jurídica que nós falamos. É uma estrutura fechada ali. Olha, a empresa Sebrae. É o número do CNPJ, é o nome da pessoa jurídica. Isso é a empresa. A organização, ela é o conjunto das pessoas e das funções que elas desempenham dentro da empresa. Então, por exemplo, eu faço parte da organização do Sebrae. A Ana Carolina, que está aqui, né, do CRA, ela faz parte da organização do Sebrae. Então, nós trabalhamos para a empresa Sebrae. Mas estamos ligados à organização porque somos pessoas, tá? Então, quando a gente fala em cargo, a gente está falando em uma atividade de alguma forma ligada a uma pessoa, certo? E quando a gente fala em cargo, a gente tem que responder algumas perguntinhas. Essas perguntinhas estão aqui, ó. O que faz? E aí eu vou definir o que faz como as tarefas e as atividades que aquela pessoa que está naquele cargo precisa realizar dentro da empresa. Então, vamos dar um exemplo, vamos construir juntos agora um exemplo. Vamos pegar Marcelo, professor no Sebrae, certo? Então vamos lá, ó. O que eu faço? Então a gente pode vir aqui e podemos falar o seguinte: o Marcelo, ele tem que dar aulas. Faz parte das minhas atividades, vocês concordam comigo? Espero eu que sim, né? Além disso, eu tenho uma outra atividade que é o planejamento de aula, né? Eu posso parecer louco, gente, mas todas essas coisas que eu venho falar aqui, eu preparei antes. Eu não estou tirando da cartola, inventando agora, na hora. Tudo isso foi estudado, tudo isso foi planejado, tudo isso foi preparado, né? Eu tenho uma outra atividade que é bem chata, que é a correção de provas quando tem. Ah, vai ter prova. Normalmente não tem, mas se precisar fazer, eu tenho que corrigir. Não é uma atividade? O que mais que tem? Deixa eu só colocar aqui, gente. Deixa eu colocar a Gabriele para dentro. Gabriele. Agora é a Gabriele. É a Gabriele com um L só, é a Gabriele com dois L's. Gabriele Almeida. É com L só. Então, O senhor colocou presença para mim? Pode ficar tranquilo que eu coloquei. Obrigado. João Paulo está presente, pode ficar sossegado. Então, a correção de provas é uma atividade. O que mais que eu tenho de atividade, gente? Vocês veem como não é pouco. Olha só. Correção de provas. Eu tenho que preparar as provas. Preparar trabalhos e corrigir trabalhos. A gente tem reuniões. Então, tudo isso aqui são as atividades, são as tarefas, é o que eu faço. Certo? Além disso, o cargo ele precisa também, vamos ver aqui, não tem problema, Gabriele, pode ficar tranquila. Outra função, outra resposta que tem que ter quando a gente pensa no cargo é quando faz. Se a periodicidade dessas atividades que você faz são diárias, semanais, mensais, anuais, esporádicas, né? Tem atividades que a gente acaba fazendo todo dia quando a gente trabalha, né? Todos os dias. Tem outras que não. Então, por exemplo, dar aulas. Eu dou aula na segunda, na quarta e no sábado. Certo? Planejamento. Normalmente eu faço nas quartas e nos sábados. Correção de prova. É esporádico. É quando tem prova. Reuniões. Normalmente uma vez por mês.
tá? Então a gente começa a identificar essas atividades e quando elas acontecem. Ah, não coloquei. Tem as oficinas que acontecem de sexta-feira, né? Normalmente uma vez no mês. Então, outra atividade, periodicidade. Como faz, gente? Aqui parece bobeira, mas é outra coisa muito importante que a gente precisa saber. Se você vai fazer isso, né, por meio de atividades de pessoas, por meio de máquinas, equipamentos, por meio de materiais, por dados, informações, se você vai usar um programa específico. Vocês já viram lá, por exemplo, vaga de emprego? E aí você está lendo lá a descrição da vaga, fala assim, necessário conhecimento em Excel. Ele já está te falando o quê? Que o como você faz vai ser utilizando o quê? O Excel, tá? Céu. Ou então, às vezes, a gente vê lá, tem outra. Agora sumiu um pouco, mas tinha uma época que você achava muito lá. Necessário conhecimento no sistema TOTUS. É com V mesmo, tá, gente? É TOTUS, mas é com V. Ou similar. Então ele já está falando o que para você? Você vai trabalhar conhecendo esse sistema, né? Ou, por exemplo, na área de programação, a gente vê muita vaga do tipo assim, necessário conhecimento em Java. Você já sabe que você vai ter que trabalhar programando na linguagem de programação Java. Então, como faz, ele já vai te dar pistas, inclusive quando você vai se candidatar a uma vaga, tá, gente? Olha que importante isso, né? Onde faz, né? O cargo também vai descrever se o trabalho é interno ou externo. Tem gente que faz trabalho interno, tem gente que faz trabalho externo, né? O meu trabalho, salvo, né, essa situação bem específica que estamos vivendo, que eu estou trabalhando da minha casa, né? De resto, o meu trabalho é interno. Interno aonde? No Sebrae, né? Mas eu vou contar um segredo para vocês. De vez em quando a gente faz visita técnica. Visita técnica é, de forma esporádica, um trabalho que é realizado fora da empresa, tá? E por que que faz? Quais são os objetivos do seu cargo? Quais são as metas e quais são os resultados que a empresa precisa atingir ou ela busca atingir com aquele cargo? Então vamos pensar, vamos pegar de novo meu cargo, né? Sebrae é Central Brasileira de Cursos, então é uma escola de cursos. Se é uma escola de cursos, precisa de professor? Espero eu que Sim. sim, né? Então, o que que acontece? Esse cargo, ele tem um porquê existir dentro do Sebrae, esse cargo que eu ocupo? Lógico, né? Só que eu não sei se vocês repararam em nenhum momento, claro que eu peguei o meu cargo como exemplo, mas poderia ter sido cargo, inclusive, de qualquer um de vocês, tá, gente? Aliás, fica aí um convite. Façam isso para quem trabalha com o cargo de vocês, ou para quem não trabalha, ou do pai, da mãe, do namorado, namorada, marido, mulher, não sei, tá? Só para vocês verem se conseguem identificar essas coisas. O cargo ele não está atrelado a uma pessoa. Isso é importante a gente entender, tá, gente? É importante a gente entender assim, ó. Eu sou, no momento, o professor do curso de assistente administrativo do Sebrae, de desenvolvimento administrativo. Porém, se eu me desligar da escola, deixa de existir o cargo? Não. 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 O que a escola faz? Contrata uma outra Substitui. pessoa, vai substituir. Né? Então, o cargo ele não está ligado à pessoa que ocupa. O cargo vai continuar existindo ali. Né? O cargo Sim. não vai mudar só porque mudou a pessoa. Né? Isso é importante a gente entender. E aí, gente, beleza, a gente entendeu o cargo, a gente entendeu o departamento, a gente entendeu que tem que ter uma hierarquia. Agora, como que eu visualizo essa hierarquia?
Então, para a gente visualizar a hierarquia, entra em cena um cara chamado organograma. E aí, gente, me permitam quebrar essa palavra nas duas que formam ela, tá? É organização e diagrama, tá? Então, o que é isso, né? Vamos tentar entender primeiro a palavra antes da gente tentar explicar o que é um organograma. Vocês vão entender, tá, gente? A língua portuguesa é maravilhosa. Eu espero que vocês aprendam a entender isso, né? E por que eu falo isso? Porque se nós aprendermos a interpretar a língua portuguesa, muita coisa se abre pra gente, tá? Então, a gente acabou de falar lá atrás que a organização são as pessoas da empresa, né? E essas Sim. pessoas não é a pessoa Marcelo, não é a pessoa Ana Carolina, não é a pessoa Bárbara, não é a pessoa Natália, é a pessoa cargo. Aí olha só que diferente. Nós estamos falando da pessoa cargo, aquele cargo. Então, a organização são os cargos da empresa. Diagrama é um desenho. Então, olha só, o organograma, o que ele é então? Ele é um diagrama, ele é um desenho dos cargos que compõem a minha empresa, tá? E como que eu organizo ele? Então, tem algumas regrinhas que a gente precisa seguir na hora de fazer um organograma, tá, gente? Então, regrinha número 1. O organograma ele é desenhado de cima para baixo. Então, eu começo o cargo mais alto no topo do organograma. Aqui em cima, ó, deixa eu rabiscar meu organograma aqui, ó. Aqui em cima, esses dois caras que eu desenhei, que eu risquei aqui, eles são o nosso estratégico. Tá? Lembra da aula da semana passada? Então, o estratégico é o cara, são os dois caras lá do topo, né? Aí, o que acontece? O que esse organograma já está contando para mim aqui no estratégico? Existe um conselho de administração que é formado por um grupo de pessoas, provavelmente sócios ou acionistas dessa empresa aqui. E essas Calma aí, professor, não entendi. Desculpa. Pode repetir para mim, por favor, não entendi. Sim. Eu tô falando, ó, eu tô exemplificando desse organograma que eu coloquei aqui, tá, gente? Aí ele pode mudar um pouquinho a estrutura de empresa para empresa. Então ele tá me falando o seguinte: lá no topo eu tenho uma coisa chamada conselho de administração. O que é o conselho de administração? O conselho de administração é um grupo de sócios ou acionistas que faz o quê? Ele controla a empresa, só que ele não fica no dia a dia, ele só se reúne quando é necessário. E esses caras, né, esse grupo de pessoas, escolheu alguém, contratou alguém, pode ser um deles ou pode ser alguém de fora, para ser o CEO, né? O que é o CEO? Aqui no Brasil, normalmente, o pessoal falaria presidente da empresa, né? Quem que é o presidente da empresa? O presidente da empresa é o cara que vai tomar as decisões do dia a dia, é ele que manda ali no geral, né? Ele só Ele vai não chamar seria o gerente, né? Oi? Ele não seria o gerente. Não. Os gerentes, eles estão aqui para baixo, tá? É que em alguns casos, quando uma empresa é muito pequena, ela não vai ter presidente. Aí o cargo máximo dela, por exemplo, é gerente. Então aí a gente empurra o gerente aqui para o alto, tá? Mas numa empresa muito grande, eu já dou um outro exemplo. Aguenta aí. Numa empresa muito grande, a gente vai ter a figura de um presidente. O presidente, ele ainda está no estratégico. Então ele ainda está olhando a empresa como um todo.
Aí, abaixo dele aqui, estão os diretores. Os diretores, lá na nossa pirâmide, eles são os táticos. Ah, Né? tático. O que é o tático? Lembra que aí começa a separar, cada grupinho ali vai fazer a tática de acordo com o que faz sentido para ele, né? Então eu tenho aqui ó, um diretor comercial, uma diretoria técnica, uma diretoria de marketing e comunicação e uma diretoria administrativo-financeira. Olha só. Esses 4 aqui, gente, eles respondem só para quem está acima deles. E quem está acima deles? O CEO. Então, quem manda neles é o CEO. Quem manda no CEO é o conselho de administração. Agora, cada um aqui vai ter um grupo de pessoas abaixo dele. Essas pessoas abaixo dele era o nosso operacional. Tá? Operacional. Então, o que a gente tem aqui? Por exemplo, eu vou pegar 3 casos diferentes e aí depois eu vou lá para o quadro branco que eu vou desenhar um outro organograma, ok? Então, olha só. No caso da diretoria comercial, eu tenho lá vendedor externo, operador de telemarketing e representante comercial. Se a gente prestar atenção, o que a gente está vendo aqui, ó? O risco está saindo desse cara aqui, ó. Do diretor. Vocês estão vendo que está saindo o risco dele descendo? Significa que esses 3 aqui, eles são iguais. Não é um chefe do outro. Não é o vendedor externo manda no telemarketing, o telemarketing manda no representante. Os 3 respondem para quem? Da diretoria comercial. Operacional. Né? Eles vão responder aqui, ó, pro diretor comercial. E se vocês repararem, aqui embaixo, o representante comercial, ele tá quadriculadinho, ele não está fechado igual aos outros. O que isso aqui está indicando para mim? Isso aqui está indicando para mim que esse cara é um prestador de serviço, ele não é um funcionário da minha empresa. Ele não tem carteira assinada. É alguém que eu contratei para fazer o quê? Prestar um serviço para mim. Tá? Então, temos aqui. Vou pegar aqui, ó, o estagiário. É a mesma coisa. O estagiário está tá tracejadinho também. Por quê, gente? Quando a gente estudar o RH, nós vamos entender. Estagiário não é funcionário, tá, gente? Estagiário é uma categoria à parte, tá? Ele não faz parte da estrutura. Tem empresa que nem coloca o estagiário no organograma. Por quê? Porque ele não faz parte, tá? E aí nós temos aqui, ó, na diretoria administrativa financeira, o escritório de contabilidade, que está até de outra cor, nem tá verdinho, né? Para indicar o quê? Que é uma pessoa jurídica, é uma empresa que está prestando serviços para minha empresa. Tá? Então ele está me mostrando o que aqui? Que esse cara, ele não responde à minha empresa. Ele não tem... eu não posso, tipo assim, olha, o cara não fez o serviço lá dentro do escritório, eu vou mandar ele embora. Eu não posso. Ele não é meu funcionário. Tá? Eu posso reclamar com o escritório. Eu posso trocar de escritório, mas eu não posso mandar um funcionário dele embora, né, gente? Não tem como. Tá? Deu para entender essa estrutura, gente? Sim.
Agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no nosso quadro branco e aí eu vou fazer um mais simples, tá? Depois, gente, eu vou salvar como PDF isso aqui e eu vou mandar para vocês, tá? Vocês podem ficar tranquilos. Amém. Obrigada. Então, olha só, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. A gente tem, vou pegar, por exemplo, a empresa ali, o Sebrae. A gente tem lá no topo do organograma os sócios, tá? Só que, ó, gente, eu tô fazendo à mão, tá? Não vai ficar bonitinho, quadriculadinho, igual o outro lá, tá? Vocês desculpem. Os sócios, eles têm uma gestão geral da unidade. Então, tem uma pessoa que é o responsável maior pela unidade. Aí, nós temos 4 departamentos, basicamente, tá? Então, nós temos ali uma gestão comercial, uma gestão pedagógica, uma gestão financeira e uma gestão administrativa. Dentro do comercial, nós temos os vendedores, nós temos o telemarketing, e esse ano não está tendo direito por causa da pandemia tudo, mas normalmente a gente tem o street, que é o vendedor que fica na rua, mas ele está aqui, ó. Você está vendo que eu coloquei ele mais para baixo? Porque o cargo dele está um pouquinho abaixo dos outros. Aí, lá no pedagógico, nós temos uma coordenação pedagógica, temos o CRA. Da coordenação pedagógica saem os pokémons chamados professores. No financeiro, nós temos os assistentes do financeiro. E do gestão administrativa, nós saímos ali um RH. E aí do RH ainda sai ali, né? Secretaria e limpeza. Tá? Assim, gente, lógico que eu dei uma simplificada, eu dei uma enxugada, né? Mas isso aqui é para a gente ver o quê? Olha só, a gente não tem presidente, porque é uma empresa pequena, né? A gente não tem alguns nomes que a gente vai achar em grandes empresas, né? Mas por que isso? Porque aquilo que acho que a Bárbara tinha perguntado, né? Do gerente, do presidente, né? Dependendo do tamanho da empresa, você vai ter alguns cargos que não existem em outros, né? E aí, quando isso acontece, o que nós fazemos? A gente dá aquela empurradinha para cima, né? Daquele que está mais embaixo, aí todo mundo sobe um pouquinho no nível, né? Então, olha só. Eu tô aqui, ó, gente. Eu tô no operacional aqui embaixo, ó. Professor. É operacional, né? Assim como o pessoal da secretaria, assim como o pessoal da limpeza, tá? Assim como os vendedores em geral. Então, a gente precisa, e é isso que eu preciso, eu quero muito que vocês entendam isso daqui para frente também, né? Que é o que, gente? Não, quando a gente pensa operacional, a gente não pode necessariamente achar que se trata de um cargo
de pessoas que não têm conhecimento ou que não sabem o que fazem, né? Lembrem-se sempre do exemplo. Num hospital, o médico é operacional, tá? Então, olha só, quando a gente quer falar, né, nossa, uma pessoa inteligente, normalmente a gente pensa sempre em médicos, né? Os médicos têm que ser inteligentes, né? Não é nem fácil entrar numa faculdade de medicina. E aí? Esse cara é operacional, então operacional não quer dizer falta de conhecimento. Operacional significa que está botando a mão na massa, né, gente? A pessoa que está fazendo a coisa acontecer ali, tá? Deu para entender isso aqui, gente? Então tá. Nós temos 7 Sim. minutinhos e isso é ótimo porque eu quero bater um papinho rápido com vocês, né? Vamos voltar aqui para o meu quadro branco. Eu achei que eu ia fechar ele, mas eu vou manter ele aberto. Olha só, gente. Semana que vem começaremos um assunto que costuma ser o desespero de muitos alunos. Mas é a minha felicidade. O que será que nós vamos ver semana que vem, gente? Matemática. Vocês verem o tanto que eu gosto de matemática? Olha o tamanhozinho desse livro, gente. Que Pelo amor de delícia. Deus. Tá? Matemática, tá? Fundamentos matemáticos da ciência da computação. Então, olha só, gente. Nesses anos todos dando aula, né? Vão completar 5 anos dando aula. Eu descobri que a maior dificuldade do aluno com matemática não é matemática. Olha que interessante, né? Que o aluno ele já chega na aula, gente, isso é sério. Os alunos chegam para minha aula quando é presencial, quando dá para fazer presencial, né? A hora que eu falo matemática. Ai, Marcelo, eu não sei matemática. Ai, Marcelo, eu não consigo aprender matemática. Ah, eu não vou aprender matemática. Ah, não sei o que da matemática. Gente, olha só. Deixa eu contar um segredo do fundo do meu coração para vocês. A maior parte da dificuldade dos alunos com matemática se chama interpretação de texto, tá? A maior parte dos problemas com a matemática acontecem porque o aluno lê e não consegue entender o que o texto está pedindo para ele. Olha que curioso isso. Por quê, gente? Marcelo, Oi. ó, o ano passado, eu lembro que você falou sobre isso daí, né? Uhum. E aí eu comecei a ler livro, até você falou pra gente não sair pegando qualquer livro, mas pegar alguma coisa que você gosta para ler, né? Isso. Para ajudar nessa interpretação. Aí veio a pandemia, eu estava lendo um livro, aí começou as aulas das escolas pelo WhatsApp, né? E eu tinha que ler historinha de livro para os meus filhos. E eu também tinha que ler a matemática para o meu filho, a pergunta. Então, eu lendo, ficou bem mais fácil de eu entender a pergunta para poder explicar para ele, no caso, né? Olha aí, Tem tá uma vendo? lógica bem... Tá Eu vendo, sempre gente? lembrei disso daí. Olha só, vocês estão vendo como eu não tô louco, né? Não, brincadeiras à parte, muito obrigado pelo depoimento, Rebeca, de verdade. Olha, é uma Nossa, maravilha. me ajudou muito, muito mesmo. Né? Então, assim, gente, o que é o que eu falei ano passado para a Rebeca que eu vou repetir agora aqui para vocês, né? O brasileiro ele tem o hábito de achar que ler é chato, né? Ai, ler é muito chato, ler não sei o que, não gosto de ler, né? Mas também, gente, o que acontece? Quando a gente está lá, por exemplo, no 6º ano, 7º ano, né, com seus 15, 14 anos de idade, chega lá o professor e fala assim: olha, você vai ler Memórias Póstumas de Brás Cuba. Amo! Eu também amo, mas aguenta aí que você vai ver por que eu tô criticando. Ou então ele fala assim: você vai ler A Mão e a Luva. Você vai ler Senhora.
Aí qual é o problema? Você vai ler. Como é que é? O Primo O Basílio. Ateneu. O Ateneu também é ótimo, né? O Primo também. Basílio. Né? Qual que é o problema, gente? Esses livros todos que eu falei são maravilhosos, tá, gente? Eu adoro eles. Eu tenho, todos esses que eu coloquei aqui, eu tenho em casa, né? É porque minha casa não dá para eu mostrar, tá, gente? Mas eu tenho separado um cantinho só de livros, né? O que acontece, gente? Esses livros, eles foram escritos há mais de 100 anos, na grande maioria das vezes, para uma população que tinha um tipo de cultura social totalmente diferente da nossa. E aí, se você é uma pessoa que não tinha o hábito da leitura, e chega seu professor da escola e fala assim, vai ler isso aqui, você fala assim para ele, não vou mesmo, ainda mais agora, vocês são mais novos, que já pegaram a geração YouTube, né? Se não quer ler o livro, faz o quê? Joga lá no YouTube e você ouve o resumo do livro por alguém, né? Olha que maravilha. Gente, na minha época eu tinha que rezar para algum amigo ter lido o livro e entender e me explicar direito. Mas peraí, Marcelo, você não lia? Então, olha só, eu amo ler, mas eu detesto ler por obrigação. Então, toda vez que o professor falava, tem que ler para fazer prova, peraí, gente, cadê? Tá aqui. Aceitei, mas falta um minutinho para acabar. Ó. Então, vamos colocar aqui. E aí, o que acontece, gente? Eu não gostava de ler por obrigação. Eu lia só depois da prova. Olha que legal. Eu comprava o livro e eu ia ler ele depois da prova só. Tá? Então, o que eu recomendo para vocês, gente? Para perder esse ler é chato, né? Procure ler algo de um tema que você gosta. Você gosta de fantasia? Vai ler um livro de fantasia. Você gosta de terror? Vai ler um livro de terror. Você gosta de romance? Vai ler um livro de romance. Tá? Não se preocupa com as pessoas olharem e falarem isso é intelectual, isso não é. Leia o que você gostar. Se alguém quiser dicas, me chama no privado, eu posso dar dicas de livro, de acordo, dependendo do que a pessoa gostar. Mas é importante desenvolver esse hábito. Semana que vem nós vamos continuar esse papo sobre a leitura e eu vou começar a explicar um pouquinho sobre a matemática dentro do nosso curso, tá, gente? Podem ficar tranquilos que a gente vai usar calculadora, ninguém precisa saber fazer conta de cabeça, tá? É coisa bem simples, mas é bem interessante e eu vou mostrar para vocês que a matemática faz parte da vida da gente, ok? Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Boa noite, professor. Uma boa noite, uma boa Obrigada. semana. Até a semana Eu que vem. também. Até. Tchau, Marcelo. Tchau. Tchau.